Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus para meditar nessa manhã. Eu convido você a ficar de pé. E nós vamos ler em Mateus, capítulo 5. Eu queria convidar o pastor Jean para fazer a oração aqui. Pastor Jean, vem cá, amado, por favor, para você orar por mim e pela igreja. Mas nós vamos ler o texto, tá? Mateus 5, versículo 6. Nós vamos orar por essa mensagem, cujo título é: o que significa ter fome e sede de justiça? Vou até pedir o pastor para ler. Pode ler? Mateus 5 e 6, o senhor faz a oração por nós. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu posso ler de novo? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Igreja, traz suas mãos para cá, por favor. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Bendizemos o teu nome acima de todas as coisas. Pai, bem-aventurados somos nós que temos sede de justiça. Nessa manhã, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Abençoa a vida do pastor Daniel. Usa ele como um vaso que anda cheio da tua presença, para poder derramar em nós aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, ó Deus. Em nome de Jesus, usa ele como instrumento da tua obra, Senhor Deus, para poder alcançar aqueles corações tão sedentos pela justiça do Senhor, ó Pai. Assim nós te pedimos, ó Deus, desde já te agradecemos também. Abençoa, Pai, a nossa igreja, que possa estarmos com ouvidos abertos e os corações abertos para poder receber a palavra do que o Senhor tem para nós nessa manhã. É assim que nós te louvamos, desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Jean. Pode sentar, queridos. Obrigado. O que significa ter fome e sede de justiça? Alguém já fez essa pergunta para você mesmo, talvez? Se você não fez, queria que você meditasse nessa manhã. Essa é uma das bem-aventuranças, isso é, quando o próprio Senhor Jesus, ele abriu seus lábios santos, o Sermão do Monte, e ele declarou poucas palavras, mas muito poderosas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? E o que o Espírito Santo veio impressionar no meu espírito para compartilhar com a igreja do Senhor nessa manhã é que, para começar, a fome e a sede de justiça em nós, ela se revela no desejo de aprender. O desejo de aprender. Tá? É o desejo de ser educado por Deus, de ser instruído, de ser ensinado. O que eu vou mencionar hoje, ele tem que estar no contexto de uma fome e uma sede. Então, eu não estou falando aqui nessa manhã de qualquer vontade de ir para a escola, porque qualquer ser humano que quer vencer na vida tem desejo de estudar um pouco. Não estou falando desse desejo de estudar. Eu estou falando de uma fome e uma sede. Agora, deixa eu explicar por que Jesus, quando foi falar da justiça, ele falou fome e sede. Porque fome é uma coisa que você não resiste. Fome é uma coisa que você, tipo assim, se você estiver com fome, você não fica tranquilo, você não fica sentado, você não vai dormir, você vai atrás de comida. E outra coisa, se você tiver com sede, você não vai assistir televisão,
Você não vai divertir, você não vai correr quando você está com sede. Quando você está morrendo de sede, você não descansa enquanto não encontra água. Quando Jesus quis falar sobre a importância da justiça em nós, ele falou: se vocês não desejarem justiça na vida de vocês, do mesmo jeito que vocês têm fome e sede, olha a luta que é para vocês jejuarem. Por mais que vocês se esforçam, uma das coisas mais fortes no seu corpo é a fome e a sede. Você pode até conseguir jejuar alguns dias sem comida, mas você não consegue fazer isso sem água. Porque o seu corpo não vai tolerar você não dar água para ele. E o que Jesus está dizendo é: se você não tiver um coração que tem esse tipo de fome, esse tipo de sede, a justiça para você vai ser tipo assim: eu tenho 4 pares de sapato, qual que eu vou escolher? Qualquer um tá bom, eu já tenho. Se você não tiver fome e sede, justiça para você vai ser supérfluo. Então o Senhor, Ele nos pegou de um jeito muito forte ali. Quando Ele, ao buscar a justiça em nós, Ele falou: sabe quem são os bem-aventurados? Não são aqueles que, para eles a justiça, eu não mato, não roubo, não fumo, não faço nada errado, não traio minha esposa, não. Já está começando a se justificar. Já está começando a mostrar que não tem fome. Porque quando você já vai falando que você não tem pecado, que você não tem erro, você já está mostrando que não tem fome aí. Então, quando Jesus falou, os que têm fome e sede, Ele estava falando de alguém desesperado por aquilo. De alguém que não se conforma enquanto não comer. Eu queria perguntar, como que é um bebê quando ele está com fome? Ah, mamãe, te amo, vou dormir. Really? Ele falta matar ela de perturbação. Ele grita como se fosse morrer. Você já viu um bebê gritando com fome? Parece que o mundo vai acabar agora, nesse momento. Jesus está falando disso. Jesus está falando de uma coisa que muita gente na igreja não tem. Jesus está falando de fome. E se alguém se comeu fome? Muita fome. Sede. Sede. Quem lembra daquela propaganda do Sprite no Brasil? Quem lembra de uma propaganda do Sprite no Brasil que o camarada estava no deserto, com a boca seca, naquela areia, aquele sol quente? Alguém lembra dessa propaganda? E ele queria o quê? Queria água, queria entendeu? Aí alguém chega para ele com batatinha salgada, batatinha frita. Eu não quero qualquer comida, eu quero uma. Aí alguém abre uma latinha de Sprite. Aquilo é o céu. Eu estou falando disso. Estou falando de sede. Agora, você vai entender durante essa mensagem que a falta de fome e sede por justiça, ela denuncia o estado do nosso coração. E também você vai ver que quando uma pessoa tem uma grande fome e sede por justiça, isso é uma revelação de que ela está chegando perto de Deus. Não é que ela alcançou a justiça, é que ela tem fome, ela tem sede por justiça. Então, uma das coisas é esse desejo de ser treinado na lei de Deus, na justiça, ser treinado no entendimento, na sabedoria. Tem gente na igreja que, se aprender, tudo bem, se não aprender também, ele está feliz com a sua ignorância. Look, há 2 tipos de pessoas que eu vou pregar nessa mensagem, há 2 grupos de pessoas. Há os que se conformam de não serem ensinados. Eu não tenho revelação, eu não sei o que fazer, eu não enxergo nada, minhas orações são uma repetição a vida inteira, nem Deus não está tolerando mais elas, imagina eu, porque as orações não têm revelação nenhuma, mas eu também estou satisfeito. Eu não tenho fome e sede, entendeu? Agora, tem uma pessoa que está desesperada. Ele chega para Deus e não consegue nem falar do mesmo jeito.
Porque ele falou, ou o senhor muda, ou o senhor muda. Ou o senhor muda, eu não saio mais daqui. Ou alguma coisa tem que mudar, porque eu não tolero ser o mesmo que eu sou, eu não tolero isso. Há dois grupos de pessoas. Agora, uma coisa interessante que Deus me falou é que os dois grupos são ignorantes. Só que um está conformado e o outro odeia a sua ignorância. E por odiar aquilo, ele está querendo ser instruído. Uma das coisas que ele clama é: me mostra, Senhor. Me revela, Senhor. Me ensina, Senhor. Só um minutinho, só um minutinho. Tem gente que não fala essas coisas para Deus. Tem gente que não fala essas coisas para Deus. Me mostra, me ensina, me revela. Eu mostrar o quê? Revelar o quê? Eu já sei. Eu já sei. Uma das coisas que o Senhor falou comigo para compartilhar nessa mensagem é que a ignorância também é um raciocínio. A ignorância também é um entendimento. Então, você pode se conformar com um entendimento que é cego, um entendimento que é falho, um entendimento que é equivocado, um entendimento, eu estou falando da ignorância, um entendimento que é incompleto, tudo isso é ignorância. Um entendimento que é não revelado, cego, surdo, diga comigo assim, mas é entendimento. Se eu tenho algum tipo de entendimento, eu posso comer, beber, dormir, eu não preciso de mais nada. Fala para mim, se a maioria geral da população não está vivendo sem entendimento. Fala para mim, é possível ou não viver sem entendimento? Absolutamente. Décadas e décadas. Deus está falando disso. Que a própria ignorância é um entendimento. Então, não é todo mundo que está desesperado na porta de Deus. O que você quer? Eu quero entendimento. Você aqui de novo? Sim, eu aqui de novo. O que você quer? Eu quero revelação. Mas eu já... Não, o que você quer? Eu quero que você me ensina. E você aqui de novo, o que você quer? Você não me ensinou direito, eu quero aprender mais, meu coração está duro. Fome e sede de justiça. Desespero. Eu não matei a sede, eu não matei a fome. Você não tem 30 anos na igreja? E daí? Eu não aprendi nada, eu preciso aprender agora, me ensina mais. Isso é fome e sede de justiça. O desejo de ser instruído pelo Senhor é o desejo de ser alinhado, de ser ajustado, de ser moldado, de ser formado, de ser conformado com a lei eterna, com a justiça divina. Essa pessoa sabe que Deus tem um jeito de fazer as coisas e o que ela quer? Quer que Deus ensine ela a fazer as coisas desse jeito. Sabe o que é fome e sede de justiça? Eu estou no primeiro ponto. É se harmonizar com a mente de Deus, é se harmonizar, é concordar com ela, é conhecer o caminho de Deus. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. A palavra de Deus diz que Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Tem duas coisas diferentes aqui. O povo de Israel nunca conheceu os caminhos de Deus, porque não havia fome, não havia sede. Eles conheceram os feitos. Eles só estavam preocupados com beber, comer, ter casa para morar, comer melão, comer carne. Estavam preocupados consigo. Eles viram os feitos de Deus. Mas eles nunca tiveram fome pelos caminhos. Nenhum deles fez a oração que Moisés fez. Você aqui de novo? Eu de novo. O que você quer? Me mostra a tua glória. Como assim? Eu quero ver sua glória. Mas você não conversa comigo face a face? Eu sei, mas eu quero ver a sua glória. Deus assim, mas como assim? Eu quero ver a sua glória, dá um jeito de me mostrar a sua glória. E Deus, tá bom, tem uma brecha na fenda da rocha, eu vou preparar um lugar para você se esconder, só para eu não te fulminar, porque o que você está pedindo é demais. Nenhum dos outros pediu isso. Tem água? Não tem água para eu beber. Bate na rocha. Não tem pão? Maná desce do céu. Nós queremos carne. Bom, as codornizes estão aí. Bom, eles viram os feitos de Deus, mas nunca conheceram os seus caminhos.
Moisés, porém, viu a glória de Deus. Há sempre dois grupos no meio do povo de Deus. Há um que está na presença de Deus, mas não tem fome nem sede de justiça. Irmão, tem crente ignorante, desde o primeiro dia que aceitou Jesus até o dia de morrer. No dia do funeral dele, o pastor vai fazer o funeral dele, vai encomendar ele para o céu, mas ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada, não porque não tinha conhecimento disponível. Ele não aprendeu nada porque ele não tinha desejo. Ele não tinha fome. E é disso que Jesus está falando. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. É quando o desejo de aprender é tão profundo que ele se torna uma fome. É um buraco na sua alma. Eu queria perguntar quem tem esse buraco aqui. Eu estou perguntando desse, porque tem gente que tem buraco de outras coisas. Eu quero casar. Não, eu já casei, o que eu preciso é melhorar esse casamento, mudar esse casamento, jejum pelo casamento, campanha pelo casamento, casamento. Você não tem fome de justiça? Você está preocupado com você. Não, meu problema é meu filho. Eu preciso resolver a questão do meu filho. Deus, meu filho. Toda vez que você vai a Deus é o quê? Meu filho. Toda vez que falar com Deus é o quê? Aí quando Deus vê ele chegando ou ela chegando, eu já sei que ela vai falar, meu filho. E Deus, vocês não têm fome e sede. Vocês não têm fome e sede de justiça. Vocês querem outras coisas. É disso que Jesus está falando, é dessa fome. Quando você tem sede, você não descansa enquanto você não mata aquela sede. Assim, a fome pela justiça é uma fome por pureza, é uma fome por santidade, é uma fome pela verdade. Deixa eu parar nesse ponto. Queria perguntar, você se contenta com a sua vida sem a verdade? Eu não me contento sem a verdade. Eu não quero saber o quanto ela dói, o quanto ela é dura, o quanto ela vai me desiludir. Tem gente que não gosta de ser desiludida. Eu prefiro viver iludido e feliz. Tem gente que prefere viver iludido e feliz, porque a ignorância também traz felicidade. Tem gente que prefere ser feliz na ignorância do que sofrer a dor da revelação da verdade. Nesse ponto eu sou sadomasoquista. Eu sou masoquista. Eu quero sofrer a dor da verdade. Eu me preparo para ela porque eu amo a verdade. Eu tenho sede pela verdade. Eu tenho fome pela verdade. Eu odeio as coisas na minha vida que não estão reveladas, que não estão descobertas, que eu não consigo compreender. Há um buraco na minha alma. Há uma fome na minha alma. Há uma sede no meu espírito. Fome. Eu quero revelação. Eu quero conhecimento. Eu quero a voz de Deus. Eu não sei como é que o Senhor vê, porque tudo o que eu peço para Ele todo dia, fala comigo. Mas eu já falei, fala de novo, fala comigo. Eu já falei ontem, fala de novo, fala comigo. Eu falei de manhã com você na oração, fala agora de novo, eu estou orando de novo, fala comigo. Eu quero ouvir sua voz. Você quer ouvir toda hora? Eu quero ouvir toda hora, eu quero ouvir. Come on. Eu tenho fome e sede. É um desejo no espírito, por uma intimidade com o Espírito de Deus. Esse desejo empurra você na direção da purificação, da santificação, da sabedoria. Mas sabe o que é também a fome e sede de justiça? Tem um lado negativo, ela é o ódio pela iniquidade. Escute, você quando deseja justiça, você odeia a iniquidade. Você odeia o que é errado, você odeia aquilo que é falho, aquilo que é falso, aquilo que é inconsistente, você odeia. Irmão, porque tem crente que não odeia, não. Como é que faz para ter aquele negócio lá? Onde é que você arrumou isso? Eu falei isso assim, não é bem verdade não, mas eu... como é que faz? Tem gente que não tem ódio pelo que é errado. Irmãos, as pessoas fazem todo tipo de negócio para conseguir as coisas. Eu estou falando dos crentes. Não há uma fome por aquilo que é correto, por aquilo que é real, por aquilo que é verdadeiro. E Jesus está falando disso. Quando você odeia a iniquidade, você precisa odiar o que é mal. Isso é fome e sede por justiça. Você não tolera nenhuma pessoa fazer uma proposta daquela para você. Você não tolera as pessoas chegarem para você com essas propostas.
Você tem ódio pelo erro, pelo pecado, pela preguiça. Você não tolera a preguiça, você não tolera a falsidade, você não tolera o engano. Tudo isso nasce da fome e da sede por justiça. É um desejo de aprender a lei, de aprender a verdade, de se alinhar com a justiça, de se alinhar com a verdade. Lembra que um dos versos mais conhecidos é o Salmo 23, versículo 2. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu quero que você esteja na sua mente um texto que eu vou mencionar ele algumas vezes nessa mensagem. Esse texto é o Salmo 45, versículo 7. Na minha Bíblia ele está gravado, ele está riscado, ele está memorizado, porque eu anos atrás, eu tenho recebido uma revelação desse versículo. O Salmo 45, versículo 7. Ele fala de tudo que eu estou falando nessa pregação. Em 2 frases ele fala tudo. Ele diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Não tem como você fazer uma coisa sem fazer a outra. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Quem gostaria de ver mais crentes odiando a iniquidade? Quem gostaria de ver a igreja odiando a iniquidade? Mas o que a gente é obrigado a falar muitas vezes? Que a igreja se conforma, né, com o mundo, não está odiando a iniquidade. Isso é falta de fome e sede de justiça. Mas existem 3 coisas importantes nesse versículo. Amaste a justiça. E aliás, você odeia a iniquidade porque você descobriu um amor pela justiça. Você se apaixonou pela retidão de Deus. Você se apaixonou pela retidão dos mandamentos de Deus. Você se apaixonou por aquilo que o Espírito Santo acabou de trazer no meu espírito, que é o Salmo 19, do verso 7 em diante. A gente vai olhar, deixa o dedinho aí em Salmo 45, deixa o dedinho aí. Mas dá um pulo no Salmo 19, eu vou te mostrar pelo que a pessoa se apaixonou. Ela se apaixonou por isso aqui. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Se apaixonou por isso. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Deixa eu ler na outra versão. Eu trouxe a minha outra Bíblia. Ele se apaixonou. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu estou na versão Almeida atualizada. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A pessoa se apaixonou. Se apaixonou por isso aqui. Verso 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Eu me apaixonei por esse tipo de coisa. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Se apaixonou por isso aqui. Amaste a justiça, odiastes a iniquidade. Vamos dar uma olhada na iniquidade. Vamos dar uma olhada em Tiago 3,14, onde nós vamos ver uma descrição da iniquidade que muita gente na igreja não odeia. E está descrito, palavra por palavra, em Tiago 4. Tiago 3, verso 14 a 16. Incrível que enquanto Deus não vê o coração abrir mão dessas coisas,
Deus não vê fome e sede de justiça. Tiago está depois de Hebreus, quase pertinho de João, lá no final, perto de Apocalipse, right? Tiago 3. Olhe para o verso 14 e você vai ver uma descrição da iniquidade. Se pelo contrário, vocês têm no coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Conhece alguém que está assim? Já passou alguém na sua vida assim? Você já teve assim alguma vez? Inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Verso 15. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ela é o quê? Terrena, animal e demoníaca, diabólica. Verso 16. Porque onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Isso aqui é uma atmosfera da iniquidade, na qual muita gente vive. Sou crente, sou batizado, tomo Santa Ceia e pastoreio. Sou crente, sou batizado, escrevo livro, pastoreio, sou missionário, cuido da igreja, sou líder do grupo, sou chefa do departamento, líder do círculo da oração. Mas o meu coração, a atmosfera é essa. Isso é iniquidade. E sabe o que Davi falou? Se no meu coração eu atentar para a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. A iniquidade, ela se revela na atmosfera operacional da pessoa. Está irado? A atmosfera da iniquidade. Está desanimado? Fala comigo a palavra, desanimado. Desanimado. Conhece alguém com isso? Já viu alguém com isso? Fala a palavra, frustrado. Alguém já viu isso em algum lugar? Isso é a atmosfera da iniquidade. As pessoas não odeiam isso. Eu estou frustrado, com prazer de estar frustrado, com orgulho de estar frustrado, defendendo a frustração. Parabéns. Come on. Não aprendemos ainda a odiar a iniquidade. É isso que o verso está falando. É isso que o Salmo 45 está falando. Odiaste a iniquidade. Eu era uma pessoa triste, porque não tinha chegado na minha cabeça ainda a revelação de que tristeza é iniquidade. Porque na cabeça de muita gente não chegou também. Que controlar os outros é iniquidade. Não chegou. Lê a Bíblia todo dia, mas não tem revelação. Incrível? Incrível? Jejuma, passa fome, mas não tem revelação. A iniquidade está lá. Eu tinha a iniquidade da tristeza, e ela dava cor a tudo que eu fazia. Até o dia em que o Espírito de Deus disse para mim: a minha unção em você só funciona na alegria. Sai dessa atmosfera, se arrepende dela. Essa é uma atmosfera de iniquidade. Porque você pode virar para alguém e falar assim: eu estou triste, não estou prejudicando ninguém, só estou prejudicando eu mesmo. Não é assim que as pessoas falam? Eu só estou prejudicando eu mesmo. Ah, é? E o Espírito de Deus está dentro de você, e as vestes da santidade que você deveria ter, e a atmosfera espiritual que você deveria ter em você. Você não odeia a iniquidade, você ama a iniquidade. Você não pode dizer como o salmista: odiaste a iniquidade, amaste a justiça. Deus mostrou para mim que a justiça é a alegria, a justiça é a comunhão, a justiça é o coração limpo, a justiça é a boa disposição, a justiça é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é o amor, é a alegria. Essa é a justiça. E ele ainda fala: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, alegria e paz no Espírito Santo. Essa é a justiça. Mas se tendes amargo ciúme, inveja em vossos corações, não mintais contra a verdade. Essa atmosfera é demoníaca. Mas a igreja não aprendeu a odiar as coisas do diabo ainda. Não aprendeu. Eu vou ficar dentro desses versículos aqui. O Espírito Santo parou aqui. Salmo 45, verso 7. Amaste a justiça,
odiaste a iniquidade. Por isso, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Porque o óleo da alegria não é para a cabeça de qualquer um. É para a cabeça daquele que odeia a iniquidade. Uma vez eu vi uma irmã falar, eu estava indignada. Mas eu estava dizendo, eu tenho o direito de estar indignada. Então fica com o seu direito. Eu tenho o direito de estar com raiva. Então afunda nele. Vê se você acha o Espírito de Deus lá. Vê se algum anjo te acompanha nesse caminho. Bom, será que não dá um pouco de discernimento para uma pessoa entender que a depressão é uma iniquidade? Será que não dá um pouco de discernimento para a pessoa entender que aquele sentimento pesado sobre a alma dela é uma iniquidade? Será que não dá um discernimento para a pessoa entender que aquele sentimento de inferioridade, de autopiedade, de desânimo, de fraqueza, tudo que é negativo, fala comigo, tudo que é negativo. Será que não dá para a pessoa entender, discernir que aquilo não é justiça? Aquilo é iniquidade. Agora, se você não tirou o dedinho de Tiago 3, você tem que ler o verso 17. Porque o verso 17, eu recebi ordem para orar esse versículo. Eu recebi comando para orar esse versículo. Eu recebi ordem para decorar ele na oração. Alguém fala comigo assim, estou recebendo também. Espero que você saia daqui e faça. Tiago 3,17. Porque do 14 a 16, o que ele fez? Descreveu a atmosfera da iniquidade. Só que quando chega no verso 17, irmã Verônica, ele não nos deixa no escuro. Ele fala assim, mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura, pacífica, amável, moderada, tratável, cheia de bons frutos, cheia de misericórdia, sem parcialidade, sem hipocrisia. Será que não dá para discernir o que é justiça? Come on. Eu acho que uma criança de 10 anos, se ela lê os 3 versículos anteriores, e ela lê o 17, eu acho que uma criança de 10 anos consegue entender que as coisas são diferentes ali. Agora, explica para mim, como é que o crente não consegue entender? Como é que o crente pastoreia com o coração sujo sem entender? Como é que um crente prega para os outros que os outros têm que fazer e ser, mas o coração dele, ele não consegue ver? Explica isso para mim. Porque não há amor pela justiça. Não há fome pela... Você sabe que uma das piores contradições da nossa vida cristã é a gente entender a teologia, é a gente ensinar uma coisa para os outros, mas a gente não vê aquilo no nosso coração. É incrível que se você der o microfone para algumas pessoas, elas ensinam todo mundo. Elas sabem dizer para todo mundo o que todo mundo tem que fazer, mas ela mesma, ela não sabe fazer aquilo. Ela não pratica aquilo na vida dela, porque ela não sabe. Ela não tem revelação. Eu vou dizer para vocês qual que eu percebo na minha relação com Deus desses anos, que é o primeiro agir de Deus na vida de um ser humano. Quando a pessoa está realmente se aproximando da comunhão com Deus, ela está conhecendo a Deus, porque tem gente que vive muitos anos na igreja, mas ela não conhece a Deus, ela não segue ela não sobe no conhecimento. Mas quando uma pessoa começa a subir no conhecimento de Deus, ela passa a conhecer algumas coisas que ela não esperava. Eu vou te falar o que é. Na minha relação com Deus, de tanto buscar Ele, de tanto chegar perto, de tanto importuná-lo pela sua presença, pela sua glória, eu percebi que Ele começou a revelar para mim, foi o meu próprio coração. Deus, você quer chegar perto de mim? Você quer chegar perto de mim? Parece que você está 40 dias de jejum, você está querendo... Deixa eu te mostrar uma coisa que você não sabe. Deixa eu te revelar um pouco do seu coração.
Deixa eu te mostrar por que a minha glória não pode se manifestar ainda em você. Deixa eu te mostrar o que tem aqui que afasta você de mim. Quando você começa a buscar Deus de verdade, porque, vamos parar aqui. Tem pessoas, é uma loucura o que eu vou falar, que buscam a Deus, mas não é para conhecer a Deus. É para se tornar algum tipo de coisa na igreja. É para se tornar algum tipo de ministrante. Você sabia que tem gente que até recebe poder para ministrar, mas é só para ele. Eu preciso alcançar essa posição. Eu preciso ser como aquele pastor. Eu preciso ser como aquela pessoa. Eu preciso ter esse negócio de curar as pessoas. Eu preciso ter. Você lembra do mago? Ele ofereceu dinheiro para Pedro. Eu quero botar a mão nas pessoas e ver elas receber o batismo com o Espírito Santo também. Ele tinha o coração puro? Não. Tem muita gente na igreja assim. Você pensa que todo mundo que está orando com o mesmo coração? Não. Tem gente que está querendo o poder de Deus, mas é para mostrar que ele também pode fazer alguma coisa. Então, tipo assim, Deus precisa mostrar o nosso coração para nós mesmos, porque a fome e a sede de justiça, ela começa a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E Deus põe você na parede e mostra o seu coração para você. É doloroso, mas é santificador. Aleluia. Fome e sede de justiça. Mais uma vez, Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura. Quando você está falando com uma pessoa que você vê que já não há pureza, o resto vai descambar para isso aqui, ó. Ela é pacífica, ela é gentil, ela é amigável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Eu quero essas coisas. Não estou dizendo que eu sou essas coisas, mas eu desejo essas coisas. Eu oro por essas coisas. Eu tenho vontade de ter essas coisas. Eu proclamo essas coisas na minha vida. Por isso eu oro esse versículo, porque há em mim uma fome e uma sede por justiça. Então deixa eu tentar seguir o meu esboço, que diz assim: a falta de fome e sede por justiça é uma aberração na vida do ser humano, porque ele foi criado para ter essa fome. Quando falta essa fome no ser humano, ele se conforma com a sua ignorância, tá? É quando ele rejeita o conhecimento, tá? Ele rejeita o conhecimento. Então, eu vou introduzir aqui aquele versículo tão conhecido de Oséias 4:6. Ninguém precisa nem abrir, mas você pode repetir comigo: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Agora, é interessante que a falta do conhecimento aqui não é ausência de conhecimento disponível. Não é. Não é ausência de conhecimento disponível. O conhecimento está disponível para quem for buscar. É falta de pessoas que vão buscar. O meu povo está sendo destruído porque não foi buscar o conhecimento. Por que não foi? Porque não tinha fome. Pelo que nós temos que orar? Dá-me fome. Dá-me sede de justiça. Porque não é natural do ser humano ter fome e sede de justiça. O ser humano tem sede e fome de quê? Comida, carro, conforto, amor, aceitação, right? Pertencimento. Quais são as fomes do ser humano? Essas, por aí. Reconhecimento. Mas justiça não está na lista do meu coração natural. Agora, Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Geralmente as pessoas param aí, não é? Só que o versículo prossegue. Ele diz assim: porque rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Então presta atenção. Onde é que a gente rejeita o conhecimento? Na simples atitude de não ir buscar. Na simples atitude de não ter a fome de ir buscar. Deixa eu denunciar algo que o Espírito Santo falou comigo. Ele falou: eu vou te dar um exemplo. Quando as pessoas, por falta de fome e sede de justiça, elas não movem geograficamente de lugar. Por quê?
Porque você é criado em determinado lugar onde as pessoas que são seus mentores não têm revelação, elas não podem te ensinar. Aí você diz assim: não, eu não aprendi porque não me ensinaram. Ah, é? Porque você não moveu de lá? Porque não tinha fome. Eu prefiro ficar debaixo de quem não sabe, porque eu vou ter a desculpa de justificar a minha ignorância e a minha preguiça de aprender. Porque eu estou justificando é a minha falta de fome e sede de justiça. Por isso eu não movo de lugar. Porque Deus vai fazer com que pessoas ao nosso redor parem no conhecimento. Ele não vai deixar você depender de mentores a vida inteira. Ele tem que botar você num lugar onde ou você deseja o conhecimento ou você não cresce, porque não tem ninguém ao teu redor para te ensinar, não tem ninguém que tenha revelação para te ensinar. Aí você tem duas opções: ou você se conforma com a ignorância, ou você sai dali porque você tem. Porque alguém diz assim: não, os pastores que eu tive não me ensinaram. Ah, é? Porque você não procurou outros. Outra coisa: não, eu não aprendi a Bíblia, porque não me ensinaram a Bíblia. Você tinha uma em casa? Fala para mim se as pessoas não culpam os outros pela sua falta de fome. Não, meus pais não sabiam. Não tinha escola na sua cidade? Não tinha outra cidade perto que você podia ir? As pessoas atravessam o mundo inteiro por outras fomes, mas não saem do lugar para adquirir sabedoria. Sabe o que é isso? Falta de fome. Por quê? Segundo o primeiro ponto que o Espírito Santo me falou, que eu não saí dele até agora, é: fome de justiça é vontade de aprender. Você não sabe ensinar? I'm sorry, eu vou procurar outro que possa me ensinar. Você não tem também? Eu vou procurar outro que possa me ensinar. Eu me lembro, na caminhada da minha vida, que a única forma de Deus me ensinar foi me mover dos lugares que eu estava. Senão eu estaria na mesma igreja que eu nasci há 60 anos atrás, com a mesma cabeça que todo mundo tem, com o mesmo nível de revelação. A razão que eu não tenho foi porque eu saí de lá. Por quê? Tinha uma fome dentro de mim. Deus está perguntando: tem isso dentro de você ou não? Tem isso dentro de você? Porque bem-aventurado os que têm fome e sede, porque eles serão fartos. Só que uma coisa me assustou quando eu estava orando esse versículo. Ele falou para mim: os que têm fome e sede de ignorância também serão fartos, porque eles se satisfazem com a sua própria ignorância. Eu não sei, não estou sabendo, prefiro reclamar que eu não sei, prefiro justificar que eu não sei, prefiro sofrer as consequências por não saber, mas não vou mover do lugar, porque eu estou satisfeito com o meu nível de ignorância. Eu quero ter fome e sede de justiça. A ignorância é uma opção do homem caído. Ela é uma opção do crente morno, sem fome, conformado. Tá? Ela é uma opção. Eu vou ler nessa Bíblia, Provérbios capítulo 1, o versículo 22 e o 32. Ele mostra justamente isso, essa coisa da satisfação, não dos que têm fome e sede de justiça, mas da satisfação dos que amam a ingenuidade. Na minha Bíblia, nessa Bíblia Almeida atualizada, Provérbios 1, 22, Provérbios 1, 22, diz assim, talvez na Bíblia NVI também vai dizer da mesma forma: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? Veja isso. A Bíblia denuncia a satisfação com a ignorância. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Versículo 32. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria, e os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos.
Uma das piores coisas que pode acontecer num coração humano é a pessoa não querer ser ensinado. Eu não quero ser ensinado. Aliás, olhe para mim. E é por isso que eu não aceito você falar nada comigo. O que você quer falar comigo? Quem você acha que você é? Eu não quero ser ensinado. Eu amo a minha ingenuidade. Eu amo a minha ignorância. Você não está vendo que eu sou um tolo? Por que você está querendo me ensinar? Eu estou te falando, por que você está querendo falar comigo? Quando você não quer ser ensinado. E Eclesiastes diz, melhor é o jovem que se deixa admoestar do que o rei velho que não se deixa mais ensinar. Porque rejeitar o conhecimento é apenas não buscar mais. Eu já sei, eu já cheguei. Eu sou crente, eu não preciso de arrependimento, eu não preciso melhorar nada. Eu estou sem fome, eu estou nesse pináculo aqui, eu sou um rei agora. Eu agora cheguei. A pessoa que tem fome e sede de justiça, ela está dizendo igual Paulo. Ela está dizendo igual Paulo. Não que eu haja alcançado, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, para que eu possa chegar na perfeição. Não que eu haja alcançado. O que é isso? Fome e sede de justiça, fome e sede de aperfeiçoamento, fome e sede de melhora. Aí vem uma criança para falar algo. Sim, meu filho, o que você... porque Deus pode usar uma criança para te ensinar. Sim, meu filho, o que você quer dizer? A pessoa presta atenção. Vê o inimigo falando mal. O que o meu inimigo está falando? Quem sabe eu posso aprender alguma coisa com ele. A gente aprende mais dos nossos inimigos do que dos nossos amigos que nos bajulam, que não querem nos... Amigos que não querem ensinar nada, que só querem... Cuidado com os amigos, que eles só lustram a sua ignorância. Eles só passam um verniz na sua ignorância, porque não quer te ferir. Mas o inimigo fala a verdade na tua cara. Ouça o inimigo. Você aprende mais com o inimigo do que com amigos bajuladores. Show. Então aqui estão esses versículos da palavra que vieram me mostrar que as pessoas conseguem sobreviver pela ignorância, mas eu não quero sobreviver pela ignorância. Eu quero o conhecimento de Deus. Eu não quero rejeitar o conhecimento. Eu quero amar o conhecimento. Eu não gosto do erro, eu odeio o pecado, eu odeio a coisa escondida, eu odeio aquilo que é impuro, eu odeio aquilo que é questionável, eu odeio o que todo mundo faz. Não todo mundo faz. O que você está querendo dizer? Que você não ama a justiça. Se todo mundo está em iniquidade, você também está? Come on, eu odeio a iniquidade. Eu fui chamado para odiar a iniquidade. A fome de justiça é a diferença entre as pessoas. Tá? Se você contratar 2 trabalhadores para fazer uma obra, um é relaxado, um não faz um trabalho excelente, um não está nem aí para o que você vai pensar, ele fez correndo, ele fez rápido, ele só queria o dinheiro, ele é mercenário, ele foi embora. Por que ele fez assim? Porque na cabeça dele não tem aquele negócio de justiça, não tem fome, não tem um coração reto. A diferença entre as pessoas é o outro não. Eu não posso sair daqui enquanto eu não terminar esse trabalho. Eu vou fazer o melhor que eu puder. Excelência é fome e sede de justiça. Uma pessoa excelente, uma pessoa que não deixa as coisas pela metade. Não, eu vou terminar esse trabalho hoje. Eu falei para o meu cliente que eu ia terminar hoje. Eu não quebro a minha palavra, eu vou terminar hoje. Eu vou finalizar isso aqui. E outra coisa, eu vou fazer bem feito. Eu não vou fazer esse negócio mal feito, porque eu sei que se eu fizer essa maracutaia aqui, não vai dar certo. Vai ficar uma semana, depois vai dar errado. Então, eu não sou essa pessoa de fazer esse tipo de coisa. Eu vou gastar 1 hora a mais, mas eu vou deixar o negócio de um jeito que ninguém vai fazer lá nada errado nunca. A minha obra tem justiça, eu faço com justiça. A diferença entre as pessoas é a fome e a sede de justiça. Ela tem dentro dela uma retidão que ela não abre mão. Ela tem dentro dela aquele senso de excelência. Ela tem dentro dela uma força que a dirige, que consome ela, que a outra não tem. A outra é tranquila. Fala comigo, tranquila.
Por quê? Porque não tem fome. Uma pessoa satisfeita, ela não tem fome, ela não está... Eu quero andar por aí com fome e sede de justiça. Sabe a pessoa que não tem fome e sede de justiça, ela magoa você, depois ela não está nem aí. Você acha que você está ferido, você está magoado, você acha que ela está sofrendo? Ela está vivendo a vida, ela não está nem aí para você. Ela sabe que ela te feriu, ela sabe que ela tem que te pedir perdão, ela sabe que ela errou, mas ela faz de conta que não aconteceu nada, não há justiça no coração dela. Por que as pessoas quebram os relacionamentos, quebram as alianças, quebram as coisas e não se importam? Porque não tem justiça no coração. O outro não tolera, eu sei que eu te feri. Não foi nada. Não, mas eu sinto que... Não, eu não posso deixar assim. Eu quero você bem, por favor, me perdoa, por favor. O que é isso? Fome e sede de justiça. Isso faz a diferença entre as pessoas. Isso faz a diferença entre as pessoas. Agora eu vou terminar. Não há sabedoria nem compreensão fora do coração. Por isso que quando falta o coração para a pessoa compreender as coisas, não existe revelação. A gente não pode forçar a fome, a sede de justiça nas pessoas, porque elas mesmas já encheram o coração com a injustiça. Entende? Onde não há fome e sede de justiça, tem um coração cheio de injustiças. Do que eu estou falando? Mágoa, rancor, inveja, tristeza, ira, ofensa, decepção. O coração precisa primeiro aprender a amar a justiça para si. Alguém pode falar só essas palavras? Amar a justiça, para mim mesmo. Por exemplo, alguém me faz uma coisa ruim. Foi ruim o que ela fez? Totalmente horrível. Foi desumano o que a pessoa fez? Foi. Foi desumano o que ela fez. Right? Foi desrespeitoso o que a pessoa fez? Foi. Foi tudo de ruim que você pensar. Mas o meu problema não é o que ela fez. Sabe qual é o meu problema? É que eu quero olhar para o meu coração e eu quero ver justiça. Então, quando eu enfrento o mal que as pessoas fizeram, eu não estou tão preocupado com o que elas fizeram, eu estou preocupado com como eu vou me sentir. Porque a minha preocupação é a justiça em mim. Mas foi uma injustiça. Eu sei. Mas eu não estou tão preocupado com essa justiça. Eu estou preocupado com essa. Porque eu não posso deixar que a injustiça dos outros roube a minha justiça. Eu não posso deixar que a lama dos outros suje aquilo que estava limpo, que estava puro aqui. Eu não posso deixar que o esgoto que está jorrando lá venha sujar algo que eu estou lutando todo dia para manter puro, para manter limpo. Sabe por quê? Porque aqui tem fome e sede de justiça, aqui tem um desejo de pureza, aqui eu preciso me preservar. Eu vou perdoar, não é porque merece, eu vou perdoar, não é porque se arrependeu, eu vou perdoar, porque aqui eu quero limpo, aqui. Come on, church! Agora, quando você diz, não posso perdoar porque foi injusto, você está dizendo, eu amo a iniquidade igual você. Eu amo essa mágoa igual você. Eu aceito o esgoto, jorra teu esgoto aqui dentro, porque aqui também tem uma latinha de esgoto. A questão não é a injustiça dos outros. A questão é, como que é aqui dentro? Você pode dizer, aqui dentro eu odeio a injustiça. Eu odeio a iniquidade. Eu não sou depósito de mágoa. Eu não sou depósito de rancor. Eu não sou depósito de desconfiança. Eu não sou. Você pode ser. Você pode desconfiar de mim. Você pode não acreditar em mim. Você pode me julgar mal. Mas eu não vou fazer a mesma coisa com você por causa da justiça que está aqui. Você está passando pela minha vida, mas eu vou continuar comigo a vida inteira. Eu não vou dormir com você, mas eu vou dormir comigo. Eu não vou dormir com o seu coração, eu vou dormir com o meu. Então o meu tem que estar limpo, o meu tem que estar bem, o meu tem que estar puro, o meu tem que estar santo. Eu amo a justiça, eu não posso dormir. Come on, church! Fome e sede de justiça. Odiaste a iniquidade, amaste a justiça. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros.
Deus não pode trazer justiça enquanto o coração não odiar a injustiça. Se há fome de justiça, haverá pureza. Um pastor aqui, de uma outra cidade, aqui pertinho, não vou falar qual é, menos de 5 milhas daqui, ele falou para nós num café de pastores. Eu tive a maior surpresa com um casal da minha igreja, porque eles vieram falar comigo que estavam saindo da igreja, e eu fui perguntar qual o motivo, e eles falaram, porque quando o nosso filho nasceu, nosso bebê nasceu, que hoje está com 10 anos de idade, isso foi 10 anos atrás, o senhor não foi lá visitar a gente. O que está acontecendo aqui? Falta de fome e sede de justiça. Como é que você fica guardando uma sujeira no seu coração por 10 anos e você fica adorando num lugar para 10 anos depois você dizer, eu estou saindo daqui porque eu ainda estou ofendido com o que aconteceu? 10 anos, é porque você não ama o seu próprio coração. É porque você não ama a justiça. Você não sabe o que é pureza. Gente, isso me assusta na igreja. O que me assusta na igreja não é os mandamentos que são pregados, porque todo mundo prega os mandamentos. E se der um microfone para cada um, gente, a coisa mais fascinante que eu acho é dar um microfone para qualquer, quando eu falo qualquer, é qualquer pessoa na igreja. É quem nunca pregou, é quem nunca falou nada. Se você desse o microfone para ele falar num quarto, faz de conta que você está sozinho, você vai pregar. A pessoa sabe falar tudo que é certo, sabe falar a Bíblia, sabe toda a verdade. Porém, as pessoas não amam a justiça para si mesmas. Elas amam a justiça para os outros. Elas sabem ensinar os outros, mas não amam para si mesmas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Diante de Deus, diante dos anjos que estão aqui. Se o mundo inteiro vivesse na lama e eu não tivesse ninguém para me espelhar, eu amaria a justiça. Se eu fosse o único a ficar num mundo e todo mundo contrário a mim, dizendo, ó, o santinho quer ser mais santo que todos nós, eu amaria a justiça. Não porque eu não sou pecador como eles, mas porque uma revelação de Deus, uma revelação da glória de Deus. Agora eu vou terminar, eu preciso terminar a mensagem. Preciso terminar. Então, eu perguntei ao Senhor, como é que as pessoas têm fome e sede de justiça? Sendo que a gente não pode forçar isso nela. Ele falou, a única forma das pessoas de gerar fome e sede de justiça nas pessoas, elas terem um encontro com a minha glória. Entendeu? Não é com a sua pregação, não é com o seu culto, não é com o seu ministério. Elas precisam ter um encontro comigo, com a minha glória. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Isaías me viu, ele me viu no templo, entendeu? Ele era um profeta, ele era ungido. Ele já tinha profetizado muito, não é? Mas ele viu a minha glória. Mas ele não viu só a minha glória. Você sabe o que mais ele viu? Ele viu a impureza do coração dele. Ele viu a sujeira do coração dele. E sabe qual foi a reação dele? Pediu para morrer. Vou morrer hoje, vou morrer aqui agora. Eu estou morrendo agora. Vou perecer porque eu sou. Ele não falou, meu pastor é um cara que me fere. Ele não falou, minha mulher é isso, é aquilo, é outro. Ele não falou, não, ele falou, eu sou um homem de lábios impuros. E não é só isso. Percebi que esse povo todo que está do meu lado, tudinho, é um povo de impuros lábios e vou perecendo diante do rei. Naquele momento veio uma fome e uma sede de justiça irresistível. Eu preciso que você entenda por que Deus deu ordem para um serafim. Serafim, você vai lá no altar, vai no altar do céu, aquele fogo flamejante, o fogo consumidor, onde tem aquelas brasas, onde aquele fogo toca, queima tudo que é pecado, afasta tudo que é pecado. Ele acabou de se qualificar para receber um toque daquela brasa. A brasa que quando toca no homem, afasta dele a iniquidade, afasta dele o seu pecado. O serafim correu no altar, pegou uma tenaz e apertou a brasa do altar, correu e tocou na boca de Isaías. E Deus falou, porque nasceu em você um desejo de justiça, você vai ser purificado.
Mas o desejo só nasceu mediante uma visão da glória de Deus. Talvez você olhando para mim todo domingo aqui, há 22 anos, nunca sentiu o desejo de ter fome e sede de justiça. Afinal de contas, quem está diante de você é só mais um homem. E se olhar para mim, você não dá nada por ele. Mas se um dia você vê a glória de Deus, suas desculpas vão embora. Você não precisa te chamar para vir para a igreja. Você não precisa te chamar para fazer jejum. Você não precisa te pedir para orar. Você viu a glória. Você enxergou. Você vai vir correndo, se arrastando. Você vai ligar para mim meia-noite perguntando: tem culto? Tem culto hoje? Que dia a igreja está aberta? Se não tiver aberta, você me dá a chave. Você me dá a chave da igreja. Eu quero ir. Você quer fazer o que lá essa hora? Eu quero ir orar, eu preciso ir. O que aconteceu? Eu vi a glória. Eu me encontrei com Ele. Eu vi a glória, eu preciso me converter hoje. Pastor, me perdoa. Pastor, me perdoa. Eu falei: o que aconteceu? Eu vi a glória. Nasceu dentro de mim um fogo que me revelou meus pecados. Eu agora tenho uma fome terrível de justiça. No momento que isso acontece no coração, o serafim voa para você. E ele diz: perdoado foi o teu pecado e tirada a tua iniquidade. Incrível que tem pecados em nós que são tolerados décadas e décadas e décadas, até o dia de um encontro que a gente não teve. Vem para o altar, por gentileza, vamos orar aqui. Fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça.